Fazenda da família em Tatuí, a 120 quilômetros de São Paulo, e chegou na cidade de helicóptero. O pai de Ayrton Senna, Milton Senna, permaneceu na fazenda. Ananda Apple, de São Paulo. É preciso dizer que esta reportagem foi feita da parte da tarde, numa altura que se sabia que o acidente de Ayrton Senna era bastante grave. Ele estava num coma profundo, mas Ayrton Senna lutava ainda entre a vida e a morte. Tivemos as primeiras imagens da mãe de Ayrton Senna. É preciso dizer que uma reportagem da SIC foi, entretanto, também para o aeroporto de Faro, onde tivemos a informação que se encontra a namorada de Ayrton Senna. Contamos também mostrar essa entrevista no último jornal. Entretanto, as reações, naturalmente, por todo o mundo, não se fizeram esperar. E reações naturalmente esperadas são as de antigos pilotos de Fórmula 1 brasileiros. Temos também já a reação à morte de Ayrton do seu compatriota Nelson Piquet. Campeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet, está aqui em Florianópolis acompanhando o Campeonato Sul-Americano de Kart. Piquet, o Senna sofreu um acidente na mesma curva que você sofreu lá em Imola. Imola é um circuito realmente perigoso? Deve ter acontecido alguma coisa com o carro dele que ali ele saiu reto, que nem aconteceu isso há alguns anos atrás comigo. E é uma pena, porque nós não sabemos ainda as condições do Senna, mas sabemos que foi muito grave e vai ser uma perda muito grande para o automobilismo. Mesmo que o Senna sobreviva dessa luta, eu acho que vai ser impossível correr e isso é péssimo para o automobilismo mundial e mesmo para o automobilismo brasileiro. Eu acho que essa semana foi a semana da bruxa mesmo e aconteceu acidentes, cada um por razões diferentes, mas o problema todo é perder um campeão que nem o Senna, né? Opinião de um também campeão do mundo, também brasileiro, à morte de Ayrton Senna. Mas outros antigos campeões do mundo de Fórmula 1 pronunciaram-se já, e alguns com acusações bastante graves à forma como decorre a competição nestes anos 90. O escocês Jackie Stewart, antigo tricampeão mundial, tal como Ayrton Senna, afirmou que Senna era um excelente piloto e que os restantes participantes neste Mundial de Fórmula 1 se devem agora juntar para fazer face às autoridades desportivas. O pentacampeão mundial de Fórmula 1, o argentino Juan Manuel Fangio, que brilhou nos anos 50, disse que ficou muito afetado com a notícia e sentiu-se mal quando viu na televisão o acidente do piloto brasileiro. O austríaco Niki Lauda, que também sofreu violentos despistes, um dos quais acabou mesmo por lhe desfigurar o rosto, disse que a Fórmula 1 é hoje um desporto extremamente perigoso e que se deve colocar a questão de uma vez por todas se tudo isto vale a pena. E quando acontecem 2 mortes em 2 dias, Niki Lauda pensa que afinal não vale a pena. Esta catadupa de acidentes que começou na sexta-feira no circuito de Imola está a obrigar mesmo a uma luta política em Itália. Será ou não um aproveitamento lícito, mas a verdade é que um grupo de parlamentares reformadores já apresentou uma interpelação urgente ao presidente do Conselho italiano, Carlo Ciampi, sobre estes graves acidentes. Os parlamentares solicitam que sejam tomadas as necessárias iniciativas no plano nacional e internacional para a suspensão imediata do Mundial de Fórmula 1 até que esteja garantida uma efetiva segurança na competição. Foi um extra de informação SIC sobre a notícia do dia, a trágica morte de Ayrton Senna da Silva, 34 anos. No circuito de São Marino, 2 mortos e 5 feridos impediram o alemão Schumacher de festejar a vitória na prova. Ayrton Senna teve um pressentimento de que alguma coisa iria correr mal quando sábado à noite via telefone disse à sua noiva que não queria correr no circuito de Imola. Infelizmente, tinha razão. Um despiste à 7ª volta a quase 300 km/h provocou-lhe múltiplas fraturas na base do crânio, vindo a falecer às 18h40 nos serviços de reanimação do Hospital de Bolonha. Senna estava emocionado com o acidente do seu colega e amigo Rubens Barrichello no primeiro dia de treinos e chegou mesmo a verificar o local onde este se despistou. Barrichello teve mais sorte e apenas fraturou o nariz. Pior aconteceu no segundo dia de treinos oficiais com o austríaco Roland Ratzenberg.
despistou-se no mesmo local de cena a mais de 300 km/h e teve morte imediata. Uma corrida que havia começado mal, com o acidente que envolveu Pedro Lamy e JJ Leto, uma roda do português que saltou. Para Ayrton Senna, a morte chegou aos 34 anos numa curva do circuito de Imola, São Marino, Itália. O piloto brasileiro liderava o Grande Prémio quando se despistou. Um acidente que deixou o Brasil e todos os amantes da Fórmula 1 em todo o mundo suspensos destas imagens. Já tinha havido uma interrupção da corrida por causa de um acidente com Pedro Lamy, quando Ayrton Senna, à 7ª volta, saiu a direito numa curva quando rodava entre os 250 e os 300 km por hora. As equipas de socorros demoraram algum tempo a chegar, tempo que alguns analistas consideram mesmo excessivo. Ayrton Senna estava imobilizado dentro do seu carro e foi visto nas primeiras imagens que não se mexia quando foi colocado na terra junto ao carro. O piloto entraria depois, pelo menos foram as informações que chegaram, entrou desde logo em coma profundo e viria a ser dado como morto às 18h40, hora de Lisboa. Foi assistido no hospital de Bolonha, depois de ter sido transportado para o hospital de helicóptero. Foi desde logo anunciado que Ayrton Senna estava em coma profundo, que sofria de ferimentos na cabeça e fraturas múltiplas e desde logo o seu estado foi considerado bastante grave. Horas depois já tinha o Grande Prémio terminado com a vitória, que neste caso não teve qualquer relevância, de Michael Schumacher. Num dia triste, Ayrton Senna, aliás, seria dado como morto às 18h40. O Brasil é neste momento uma nação em grande consternação. Ayrton Senna era um autêntico herói nacional. Durante todo o dia temos estado em direto com Inês Saldanha, correspondente da SIC em Brasília. Ela tem estado particularmente atenta ao que tem dito a imprensa, a rádio e a televisão no Brasil. Inês, neste momento aí no Brasil são cerca de 8 horas da noite. Já o povo brasileiro todo já digeriu esta morte de Ayrton Senna? Não, aliás, eu acho que não vai digerir nos próximos dias. Várias cadeias de televisão, principalmente a TV Globo, têm estado a transmitir depoimentos de todas as cidades do Brasil e realmente a sensação que as pessoas têm é que perderam uma pessoa muito próxima, quase um familiar, e ninguém quase consegue acreditar que que isso aconteceu. Todos dizem que o que aconteceu com o Rubens Barrichello terá sido uma espécie de aviso, depois a morte do piloto austríaco, que deveria ter servido para cancelar a corrida, e finalmente este desfecho para o circuito de Imola. Portanto, eu acho que não vão digerir, pelo menos até ao fim desta próxima semana. Inês, o Presidente da República, Itamar Franco, tal como num extra de informação que fizemos cerca das 11 horas, tu referiste, já fez uma comunicação ao país onde louvou Ayrton Senna e falou com dor e saudade da sua figura. Para os próximos dias, será decretado mesmo o luto nacional? Quer dizer, oficialmente ainda não foi decretado o luto nacional. E, efetivamente, houve um assessor da Presidência da República que admitiu que o Presidente Itamar Franco pudesse fazer isso. Portanto, até agora é ainda uma hipótese. O que ele até agora fez, além dessa declaração, enfim, em que ele mostra a pena que tem da perda de Ayrton Senna, é realmente a única coisa que existe. Poderá haver nas próximas horas uma declaração exatamente do luto oficial. Até agora ainda não houve notícias disso. Nós vamos manter-nos em contacto com Inês Saldanha ao telefone e contamos também, dentro de muito poucos minutos, estarmos em direto e simultâneo, um simultâneo SIC TV Globo, com o programa fantástico que vai começar em direto dentro de alguns minutos no Brasil. Hoje, pelas informações que temos, será totalmente dedicado, como é natural, à figura, à vida e à morte de Ayrton Senna da Silva. Grande consternação também na comunidade brasileira
em Portugal. O embaixador José Aparecido de Oliveira lamenta a perda, mas esta noite ainda não quis fazer qualquer comentário. As primeiras palavras vieram do ministro conselheiro da Embaixada Brasileira em Lisboa. Diz ele que o Brasil está de luto, a hora é de grande tristeza, tanto no Brasil como em Portugal. Ayrton Senna, o campeão da Fórmula 1, que vivia no coração dos brasileiros. Na Embaixada do Brasil em Portugal, a tristeza fala mais alto. Obviamente, o Brasil está de luto. E a comunidade brasileira aqui em Lisboa veio, neste momento aqui, na residência do embaixador Zé Aparecido de Oliveira, que até gostaria de falar, mas se sente realmente muito emocionado. E estamos aqui reunidos vários nomes importantes do Brasil também. Enfim, uma série de brasileiros e portugueses, amigos do Brasil, inclusive a dona Fernanda Pires da Silva, dona do autódromo, onde em 1985 Ayrton Senna ganhou o seu primeiro grande prêmio. Ele em 85, quando ganhou, foi uma alegria geral. Todos o abraçámos. Ele foi levado em peso. Realmente, ele defendeu as cores do Brasil, para nós também eram as nossas. Mas eu tenho a maior das saudades deste rapaz. Conheci o Ayrton Senna, gostava muito dele, torcia por ele, como aliás todos os portugueses. Nós sentíamos o Ayrton uma bandeira luso-brasileira, se é possível dizer-se isso. Até porque ele amava tanto Portugal que eu também já tinha casa em Portugal. No acidente do Senna, vendo várias vezes, eu reparei uma coisa, ele realmente, você não sente nenhuma fumacinha de freio, você sente que ele saiu realmente ligeiramente às quatro rodas e que seguiu em frente, quer dizer, sem ter dado sentido de alguma tentativa ou de mudança de direção ou de qualquer tentativa de freio. Eu acho que o problema não está no terreno. O problema está em criarmos qualquer coisa que provoque o limite humano dentro da máquina, tem que existir, não tem? Eu acho que esse é o principal defeito. Imola é um circuito com retas muito grandes, com curvas muito velozes. Então, você vai a 300 a hora, alguma coisa acontece, você não tem tempo. Reações luso-brasileiras obtidas ao início da noite na Embaixada do Brasil em Lisboa. Entretanto, acabamos de receber a informação que tem tudo a ver com a conversa que tínhamos há pouco com Inês Saldanha, que de facto Itamar Franco acaba de decretar 3 dias de luto nacional no Brasil em memória de Ayrton Senna da Silva. Enquanto aguardamos ligação em direto e simultâneo ao programa Fantástico do Brasil, estamos neste momento a experimentar algumas dificuldades. Parece-me que neste momento já temos possibilidade de estar em direto e simultâneo com o programa Fantástico, que está a ser transmitido neste momento no Brasil. Eles estão a transmitir, vão transmitir reportagens durante cerca de 2 horas sobre este dia fatídico de Ayrton Senna da Silva. Em vossas casas, neste momento, o programa Fantástico. A cada acidente,